Não há dúvida que a direita ou a centro-direita, principalmente a centro-direita, mas a direita, foram vencedoras nessa eleição de 2024, quando você olha para o quadro final pós-segundo turno. Colocar aqui, quem sai em alta, quem sai em baixa nessa eleição. Em alta, PSD de Gilberto Kassab. Quase 900 prefeituras, inclusive no segundo turno, levando duas capitais importantíssimas, Curitiba e Belo Horizonte. MDB sai com também quase 850 prefeituras, levando, inclusive no segundo turno, capitais importantíssimas, como São Paulo, com Ricardo Nunes, como Porto Alegre, com Sebastião Melo, e como Belém do Pará também, com o prefeito que se elegeu com o apoio do governador do MDB, Helder Barbalho. O Centrão sai muito forte, né? Olhando para isso, PSD, MDB, mas juntando com outras prefeituras de outras coligações, de outros partidos, o Centrão sai muito vitorioso, com a força maior, e certamente vai cobrar isso no governo federal para ter mais espaço em ministérios e em orçamento. Quem sai também para cima? Tarcísio, que foi o grande articulador, apoiador da campanha de Ricardo Nunes, não tenha dúvida disso, mesmo muitas vezes no primeiro turno com Pablo Marçal comprando brigas até mesmo com Jair Bolsonaro. Ronaldo Caiado em Goiás, que apoiou Sandro Mabel, que se elegeu na capital em Goiânia, contra Jair Bolsonaro, inclusive tendo ali certa rixa, certa briga com Jair Bolsonaro, mas consegue emplacar o seu candidato. E olha que Bolsonaro foi para Goiânia ontem, no dia da eleição, para apoiar o candidato do PL, o Fred, mas acabou não conseguindo êxito. Ratinho Júnior no Paraná emplaca muitos prefeitos e consegue, na sua aliança, emplacar Eduardo Pimentel na prefeitura de Curitiba, e lá enfrentando também o Bolsonaro. Bolsonaro indicou o vice de Eduardo Pimentel, mas no final apoiou e apostou em Cristina Grêmio, do PMB, Partido da Mulher Brasileira. Bolsonarista, com todos os figurinos ali e requisitos necessários para se enquadrar como uma bolsonarista. Teve o apoio dele no final, direto, do Bolsonaro, mas ficou 11 pontos atrás. Então Ratinho Júnior, que articulou tudo isso, sai também. E aí, pegando Tarcísio, Caiado e Ratinho, são três nomes, olhando para 2026, potenciais nomes da direita, num cenário, quem sabe, federal. E olhando para o primeiro turno, três nomes que a gente deveria lembrar. Não pode esquecer que a gente acaba com o segundo turno da eleição, mas tem três nomes que saem também grandes da eleição, que são o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, Bruno Reis, de Salvador, Bahia, também com uma reeleição muito forte, e João Campos, que virou meio que o grande nome da esquerda, do PSB de bola, se reelegeu em Recife, e quando se olha para o espectro da esquerda, com 30 anos, virou hoje, não sendo do PT, não sendo do PSOL, aliás, o PSOL não levou uma prefeitura. Vou repetir, o PSOL não levou uma prefeitura. Nada, zero. Neca de pitibiriba. E o João Campos, que sai maior dessa eleição. Quem sai em baixa dessa eleição? Eu anotei aqui o PSOL, sem nenhuma prefeitura. Anotei alguns que querem tentar vender a retórica de que Guilherme Boulos sai vencedor, sai maior. Me desculpe, não sai. Mesmo o número de votos da última eleição, uma derrota acachapante de 60 praticamente a 40 para Ricardo Nunes. Teve ainda a ousadia de dizer que ontem, mesmo com a derrota, eles recuperaram a dignidade da esquerda no Brasil. Dignidade da esquerda? O Lula venceu há 2 anos na capital, em São Paulo. O Boulos não conseguiu os votos de Lula. Perdeu para Ricardo Nunes, que não é assim o líder de grande carisma, com 20 pontos de diferença. Fez uma live patética, um erro crasso do desespero, um tiro no pé com o Marçal, alguém que o acusou, que fez laudo falso, que o acusou de drogado ao longo, sem provas, ao longo de toda a campanha, e aí vai dialogar com risos, com conversa, com pedido de voto às vésperas da eleição. Então, não concordo de que Boulos saia para cima. Para mim, sai para baixo. O governador Romeu Zema, para mim, sai também perdendo. Apoiou um candidato, Mauro Tramonte, no primeiro turno, não foi para o segundo. Apoiou Bruno Engler no segundo turno, perdeu para Fuad Noman no segundo turno. O PL cresce como partido, mas para mim, Bolsonaro não é um vencedor dessa eleição. Aliás, como Lula, que eu vou citar na sequência. Bolsonaro, para mim, não é um vencedor dessa eleição.
Onde Bolsonaro mais colocou o pé, onde Bolsonaro mais tentou, perdeu. Eu digo ele, tá? Ele. No Rio, com Ramagem. Em Goiânia, onde ele foi inclusive ontem, perdeu. Em Curitiba, onde ele tentou apoio no final para Cristina Grêmio e perdeu para Eduardo Pimentel. Em BH, o candidato do PL, Bruno Engler, jovem, alinhado a ele, perdeu com uma certa distância para o Afuad Noman. André Fernandes, do PL, em Fortaleza, perdeu para a única capital que o PT levou, Evandro Leitão, do PT. Então, quando você olha onde mais ele pôde se envolver, ele não ganhou. Ah, mas alguns onde ele estava, de certa forma, os candidatos venceram, como São Paulo. Ele nunca abraçou o Ricardo Nunes. O candidato do coração dele no primeiro turno era Pablo Marçal. Ele nunca abraçou o Ricardo Nunes. No segundo turno mesmo, alguma coisa um pouco mais distante. Em Porto Alegre nem teve isso, né? Não teve um candidato ali no segundo turno alinhado ao Bolsonaro. Em Salvador, o Bruno Reis não é alguém ligado assim diretamente ao Bolsonaro, apesar do PL ter levado muitas capitais, tá? O que eu tô dizendo é o Bolsonaro como figura onde ele se envolveu demais em capitais, cidades importantes, ele não levou. Ele não levou. E o Lula da mesma maneira. Ele pode até dizer, em argumento, que não se envolveu tanto pelo país por causa dos apoios do Centrão, mas se envolveu em São Paulo. Poderia ter se envolvido mais? Poderia. O acidente doméstico pode ter atrapalhado no final? Pode, mas perderia Boulos de qualquer maneira. E Lula não conseguiu levar para Boulos os seus votos, por um motivo ou por outro. E o PT sai com uma capital apenas, aos trancos e barrancos no final, com 200 e poucas prefeituras, cresce frente a 4 anos, mas 200 e poucas prefeituras, é o 9º partido em número de prefeituras, tendo o governo federal com uma máquina potentíssima, gigantesca a seu favor. O Boulos teve 81 milhões em campanha, algo como isso. O Ricardo Nunes teve 51, pelo menos o que é registrado junto à Justiça Eleitoral. E mesmo assim, Boulos teve uma derrota cachapante em São Paulo. E para finalizar, já não é novidade, quem para mim sai em baixa, sai mais nanico do que entrou, não sei como, porque eu acho que o futuro é quase que o desaparecimento pelo andar da carruagem, sem qualquer liderança nova, é o PSDB também, que já entrou pequeno e está saindo menor ainda, né? E a esquerda, sem grandes nomes para o futuro. É Lula daqui a 2 anos ou você não tem. João Campos tem 30 anos ainda, tem muita estrada para rodar. A direita tem mais nomes, a direita tem muito mais opções, mas tem também um risco de se dividir entre opções, se dividir entre algumas opções e acabar dividida não tendo um candidato forte para 2026.